não é uma opção na nossa vida. Nós que servimos a Deus, cadê os servos de Deus aqui essa noite? Tem algum aqui? Levanta a mão, adora Jesus. Então, para nós, os servos de Deus, a alegria não é uma opção. Para nós, servos do Deus Altíssimo, a alegria é uma ordem. Ser alegre não é uma recomendação. Ser alegre é um mandamento, irmãos. Tá bom? Quando nós deixamos de ser alegres, então nós estamos desobedecendo uma ordem direta de Deus. Tá? Deixar de ser alegre é desobedecer um mandamento de Deus. Porque nos alegrarmos no Senhor é uma ordem. Mas, pastor, eu estou passando um momento muito difícil da minha vida. A minha caminhada não está fácil. Não tem como eu me alegrar vivendo da forma que eu estou vivendo. Eu quero dizer para você que você, mesmo atravessando o vale da sombra e da morte, você ainda pode se alegrar. Você ainda tem condições de se alegrar. Por quê? Veja bem, o Evangelho, ele nos traz alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então o Evangelho trouxe alegria. O reino de Deus é alegria. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos, regozijai-vos. Então não é uma opção, irmãos. Se alegrar é uma ordem. E quando nós falamos sobre alegria, nós não estamos falando de algo que precisa depender de circunstâncias. Se isso der certo na minha vida, eu vou me alegrar. Agora, se determinada coisa não der certo, aí eu não vou me alegrar. Não, irmãos, a alegria do crente, ela é ultra circunstancial. Ou seja, a nossa alegria, ela não depende da nossa vida estar dando certo. Minha vida profissional, pastor, não está dando certo, então eu não consigo me alegrar. A nossa alegria não depende da nossa vida profissional. Pastor, minha vida familiar não está legal. A nossa alegria não depende da vida familiar. Tá? Pastor, meu casamento está muito difícil. Não tem como eu me alegrar vivendo o que eu estou vivendo no meu casamento. A sua alegria não é o seu casamento. Tá bom? A sua alegria, ela é ultra circunstancial. Então, quando Paulo diz que nós devemos nos alegrar sempre, né, ele não está dizendo que a nossa vida ia ser só de glória em glória, de vitória em vitória. Né? Paulo não está ensinando aqui que a sua vida vai ser só, sabe, aquele mar de rosas, um arco-íris colorido. Não. Porque olha aqui para a minha gravata. A nossa alegria não é a ausência de problemas. A nossa alegria, meus amados e queridos irmãos, não é algo que depende do que está acontecendo aqui ao nosso redor. Tá? A nossa alegria, ela não falta. Por quê? Porque a nossa alegria é uma pessoa. Bendito seja o nome desta pessoa. A nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Cristo Jesus. E Ele não falta nunca. Tá bom? Nessa vida nós podemos até passar por muitas aflições. E passamos. Mas mesmo assim, a alegria não falta. Por quê? Porque a nossa alegria é... A nossa alegria é... Só os homens. A nossa alegria é... Só as mulheres agora. Nossa alegria é... Jesus. Nossa alegria é cristocêntrica. A nossa alegria está centrada em Cristo. A nossa alegria, irmão, nunca foi a ausência de problemas. Tem problemas sim, não é pouco não. Mas a alegria do crente nunca foi condicionada à ausência de problemas. Porque a nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Cristo Jesus. E ao nome dele toda honra, toda glória e todo louvor. Então quem tem Jesus
tem alegria. Quem tem Jesus, então ele experimenta essa alegria verdadeira. Porque a alegria de verdade, irmãos, é só quem tem Jesus. É só quem serve a Cristo Jesus. Quem não tem Jesus, quem não serve a Cristo Jesus, ele pode ter no máximo momentos de alegria, mas ele não possui a alegria verdadeira. Porque a alegria verdadeira não é momentânea e nem circunstancial. A alegria verdadeira, ela é Cristo Jesus. Ela está contigo no vale e ela está contigo no monte. Ela está contigo quando você está rodeado de pessoas e ela continua contigo quando você está sozinho. Porque a nossa alegria é Cristo. Quem tem Jesus tem alegria. Quem tem Jesus tem a verdadeira alegria. E quem não tem Jesus, segundo a palavra de Deus, quem não tem a Cristo, nunca experimentou a alegria verdadeira. Tem alguém aqui que conhece a alegria verdadeira? Levanta a mão e adora o nome de Jesus. Ó, o que eu vou te dizer aqui. A alegria, ela é um sinal da presença de Deus na vida do crente. Tá? A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 6 e 19, nós já fizemos a exposição aqui, versículo por versículo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós já até falamos sobre isso aqui. 1 Coríntios 6 e 19, a Bíblia diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que mora em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo isso aqui, meu filho? O Espírito portador da verdadeira alegria, ele mora dentro de você. O Espírito portador da alegria verdadeira habita dentro de você. O Espírito Santo não mora dentro de qualquer pessoa. Ele não habita em qualquer tipo de templo. O Espírito Santo é o portador da verdadeira alegria. Ele não mora dentro de um coração orgulhoso. Ele não mora dentro de um coração soberbo. Mas dentro de um coração contrito e abatido, o Espírito Santo está lá. E onde o Senhor está, ali a fartura de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então a nossa alegria é uma pessoa, é Jesus. E Ele mora dentro de nós. Olha o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 57 e versículo de número 15, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num alto e santo lugar, mas eu também habito, eu também moro com o contrito e humilde de espírito. Deus está dizendo, ele mora, ele habita, junto com o contrito e humilde de espírito. Para que ele mora com o contrito e humilde de espírito? Para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. Ou seja, eu moro com quem é contrito, eu moro dentro de quem é humilde. Para quê? Para aquecer o coração dele, para alegrar a vida dele, para compartilhar da verdadeira alegria com este servo de Deus. O Espírito Santo mora em nós para compartilhar conosco da verdadeira alegria. Essa alegria vale mais do que a prata, essa alegria vale mais do que o ouro, essa alegria vale mais do que todo o prazer que o mundo, que o pecado
possa te oferecer. Essa alegria, esse prazer, essa paz, só quem serve a Jesus tem. Só quem serve a Jesus possui. Bendito seja o nome santo do Senhor. Essa é a alegria verdadeira. A alegria verdadeira, irmãos, ela não depende nem de circunstância, não depende de você estar no meio de uma festa, não depende de você estar bebendo cachaça, não depende da sua conta bancária estar cheia de dinheiro, não depende de você estar sem nenhum tipo de doença. A nossa alegria não depende de nenhuma dessas circunstâncias. A nossa alegria é Cristo Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. A nossa alegria é Cristo. Então, o Espírito Santo, portador da alegria, ele mora dentro de nós. Ele habita com o contrito e humilde de espírito. Tá? Aquele coração, sabe, soberbo, vaidoso, altivo, esse coração não é o habitar do Espírito Santo de Deus. Mas você pode ter certeza que um coração cheio de Deus é um coração cheio de felicidade. Um coração cheio de Deus, ele é um coração cheio de alegria. Um coração cheio de Deus é um coração feliz. Então ele não fica reclamando, sabe? Eu fiquei sem internet no final de semana. Eu topei o dedo na quina da mesa. Não está boa a minha vida. Não, irmão. Coração cheio de Deus, ele não fica sofrendo por futilidades, tá bom? O coração cheio de Deus, ele não fica sofrendo por coisas superficiais. Um coração cheio de Deus, ele não sofre, querido, por coisas vãs. Por quê? Porque a alegria da salvação que mora dentro desse coração é maior do que qualquer riqueza que esse mundo possa oferecer, é maior do que qualquer prazer que o pecado possa oferecer, porque a igreja sabe, o servo de Deus sabe, a verdadeira alegria não está em nada desse mundo. A verdadeira alegria, ela está em Cristo Jesus. Ele é a verdadeira alegria. Ele é a verdadeira riqueza. E ele habita dentro de nós. Diga para seu vizinho, ele mora dentro de você. Ele mora dentro de você. O Senhor não habita dentro do carro novo. O Senhor não habita dentro da casa própria. Mas ele habita dentro de você. Ele mora dentro de nós. Então, se ele mora em nós, mesmo enfrentando vales, desertos, mesmo assim, essa alegria ela é conservada, porque ela mora dentro do servo de Deus. Você pode levantar de manhã cedo sem ter dinheiro para comprar o pó do café. Você pode levantar de manhã tendo um monte de problema para resolver, mas nós, mesmo assim, temos motivos para nos alegrar. Por quê? Porque nós fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos em ofensas e em pecados. Ele nos justificou quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele nos salvou com o braço forte, com a mão estendida. Lá na cruz do Calvário, Jesus assumiu o nosso lugar. Então, mesmo atravessando o vale da sombra e da morte, nós temos motivo para nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, porque a nossa alma foi salva e porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Aleluia. Irmão, levantar de manhã e se sentir alegre é um privilégio de poucos. Só quem tem Jesus. Aleluia. Eu tenho um conselho para te dar. Filipenses 4:4. Alegrai-vos, regozijai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor.
Irmão, é ficar feliz com qualquer coisa? Sim ou não? Não. É se regozijar em qualquer pessoa, como se houvesse várias fontes de alegria? Não. É regozijai-vos sempre no Senhor. Senhor aqui está a primeira letra, o S, está maiúsculo ou minúsculo? Está maiúsculo, né? Então é o Senhor Deus. Tá? Regozijai-vos sempre no Senhor. Então quando você olhar para o lado e não encontrar motivos para se alegrar, você precisa olhar para cima, porque o Senhor está em cima. Entendeu? Então quando... pastor, eu não consigo me alegrar, porque você está olhando muito para o lado, para as circunstâncias, para as adversidades. Olhe para cima. Olhe para o Senhor. Porque se você olhar para Ele, então glórias sejam dadas a Jesus. Se você olhar para Ele, você vai ter motivos para se alegrar. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Quem está entendendo a palavra, levante a mão e glorifica o nome de Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Irmãos, se nós não tivermos muito cuidado, nós vamos permitir que alguns ladrões da alegria afetem o nosso coração. Tem alguém me ouvindo aí, amém? Pastor, o que é isso? Ladrões de alegria? Roubadores de alegria? Eles existem? Pode ter certeza que sim. Existem circunstâncias que, se a gente não abrir o nosso olho, elas irão roubar a nossa vida. Porque elas vão desviar os nossos olhos do Senhor. Parou de olhar para o Senhor, a alegria vai embora. Vai embora. Tá? Existe um tema que eu vou... Não está no esboço não, mas eu estou lembrando dele aqui agora. Que eu quero trazer para vocês. Sobre os roubadores de alegria. Tá? Olha aqui, irmãos. Primeiro roubador de alegria são as circunstâncias. Tá? Quem estava aqui quando nós começamos a exposição de Filipenses? Levanta a mão assim. Que bênção, irmãos, que bênção. Quando nós estávamos no capítulo 1, você vai se lembrar comigo agora de Filipenses 1 e 12. Vamos ler Filipenses capítulo 1, lá no versículo 12, irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Gostaria de ouvir a voz do povo de Deus. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. E quero... contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo está dizendo, tudo o que me aconteceu tem um propósito. Ô Anderson, feliz de ver você, meu filho. Seja bem-vindo. De volta, né? Deus te abençoe. Paulo está dizendo, tudo o que me aconteceu tem um propósito. Tem um motivo. Eu quero que vocês saibam que tudo o que me aconteceu contribuiu para o maior proveito do Evangelho. Irmãos, a vida de Paulo foi fácil, não foi? Hein, irmão? A vida de Paulo foi fácil? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. A vida de Paulo foi qualquer coisa, menos fácil. Paulo passou por muita coisa, irmãos. Você vai se lembrar comigo, principalmente quem gosta, né, de participar aqui de culto de ensino, quem gosta de ler Bíblia, que Paulo ele foi perseguido lá em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado lá em Listra, ele foi preso e açoitado aqui em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica,
ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela, lá em Atenas, ele foi chamado de impostor, lá em Corinto, ele enfrentou feras, lá em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado, lá em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio, viajando para Roma, ele foi picado por uma serpente, lá na ilha de Malta, e ele chegou em Roma algemado, humilhado e preso. Só que esse homem de Deus que passou por tudo isso, ele deixa muito claro: tudo que me sobreveio, tudo que me aconteceu, contribuiu para maior proveito do Evangelho. Porque todas as coisas somadas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que nos faz sofrer, até aquilo que nos faz chorar, tudo contribuiu para o progresso do Evangelho. Tudo. Paulo foi preso, irmãos. Paulo gostava de visitar as igrejas que ele plantou. Paulo amava estar com os irmãos que ele ganhou para Jesus. Só que chegou um momento que Deus permitiu esse homem ser preso. E alguém pode dizer: como é que pode uma coisa dessa? Como é que Deus permite Paulo ser preso? Como é que Deus, tendo planos tão alvissareiros com o ministério do apóstolo Paulo, permite esse homem ser preso, meu filho? Tudo que aconteceu com Paulo, até a prisão, contribuiu para o proveito do Evangelho. Porque quando o apóstolo Paulo é preso, irmãos, ele agora tem oportunidade de evangelizar toda a guarda pretoriana. Eu estou falando de 16 mil soldados de elite do imperador, que ouviram o Evangelho através daquele prisioneiro, o apóstolo Paulo, que estava ali. Aleluia! Paulo foi preso, irmãos. E além de ter oportunidade de pregar para toda a guarda pretoriana, ele agora tem uma ideia. Já que eu não posso estar com os meus irmãos pessoalmente, porque eu estou preso, o que eu vou fazer? Eu vou escrever cartas para as igrejas. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque onde a minha voz não chega, a minha carta vai chegar. Então, não podendo visitar as igrejas que ele fundou, o apóstolo Paulo escreve as famosas cartas da primeira prisão. Eu estou falando de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Hoje você tem aí na sua Bíblia essas pérolas para te encher de graça, de unção, de esperança, de sabedoria. E o Espírito Santo de Deus usou as prisões de Paulo para poder gerar essas cartas, para hoje a sua fé ser alimentada por elas. Se Paulo não tivesse sido preso, ele não teria escrito essas cartas. Mas ele foi preso, irmãos, para que essas cartas pudessem ter sido escritas, para que esses soldados de elite do imperador pudessem ser evangelizados. Imagina se quando Paulo tivesse preso, ele tivesse questionado ao Senhor, ele tivesse murmurado contra Deus. Olha aqui onde é que eu vim parar. Eu virei crente, me converti a Jesus, perdi um monte de benefícios do judaísmo e estou aqui preso. Olha aí que miséria que eu ganhei. Não, irmãos. Paulo não murmurava. Paulo ainda assim conseguia se alegrar no Senhor, porque ele sabia que tudo que Deus permite acontecer na vida de um crente fiel tem um propósito. E a vontade de Deus, dá glória a Jesus, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então você precisa tomar cuidado para as circunstâncias não roubarem sua alegria. Você precisa ter cuidado para as circunstâncias não roubarem o seu prazer de servir a Deus, de congregar, de estar na igreja, de servir os irmãos, de suportar os irmãos, né? Porque isso rouba a alegria.
Tá? Esse é o primeiro ladrão da alegria. São as circunstâncias adversas, né? Mas não é o único. Existe um outro ladrão de alegria. Se você permitir, ele vai roubar a sua alegria. Qual é, pastor? Eu estou falando da mágoa. Olha aqui para mim. Guardar mágoa no coração, ressentimento, significa expulsar a alegria da sua vida. Diga aí para seu vizinho, eu sou seu aliado. Não sou seu concorrente, não. Viu? Olha aqui para o pastor do seu. Eu não vou perguntar aqui quem está guardando mágoa no coração, não. Mas eu quero dizer que guardar mágoa no coração é a mesma coisa de você beber um copo de veneno todo dia, achando que o outro é que vai morrer. Né? Diga assim comigo, diga assim, falta de perdão é autodestruição. Aprenda isso. Não adianta. Pode espernear. Não concordo. Meu filho, eu respeito, mas não vai mudar a realidade. Falta de perdão é autodestruição. Tá? Quem guarda mágoa no coração está se envenenando todos os dias. E está mandando embora a alegria da sua vida. Né? Falta de perdão, meu querido, é você trazer para perto de você a pessoa que você menos gostaria de estar perto 24 horas por dia. É você trazer para perto de você o tempo inteiro a pessoa que você menos gostaria que estivesse perto de você. Falta de perdão faz isso. Né? Então, escute esse conselho do Espírito Santo. Perdoe. Eu não quero saber quem está certo, quem está errado. Eu não quero saber quem ofendeu, quem foi ofendido. Eu não quero saber se você foi agredido ou se você foi o agressor. O que eu quero te dizer é, perdoe. Perdoe. Tá? Perdoe. Por quê? Porque o perdão liberta. O perdão cura. E o perdão restaura. Pastor, o que eu faço para eu sentir a alegria do Senhor de novo? Libera perdão. Porque sem a liberação do perdão, você não vai conseguir sentir a alegria do Senhor na sua vida. Você lembra da parábola do credor incompassivo? Quem aqui já leu essa parábola na Bíblia? Levanta a mão, o credor incompassivo. Irmãos, a Bíblia diz que, vou resumir aqui, tinha um camarada que devia o rei, mas devia muita coisa, tá? A Bíblia diz que ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. De quê? De ouro. 10.000 talentos de ouro. Eu estou falando de toneladas e toneladas de ouro puro. Esse homem tinha que trabalhar sem parar por mais de 300 anos, sem gastar um centavo do seu salário, para conseguir pagar a sua dívida para o rei. Ou seja, esse camarada tinha uma dívida impagável. Tem alguém me ouvindo aí, amém? A dívida dele era impagável. E tinha um outro camarada que devia esse homem. Só que a dívida desse outro era menor. Ele devia, a Bíblia diz, 100 denários. Só que o camarada que devia 10.000 talentos,
não quis perdoar a dívida do outro que devia 100 denários. Irmãos, você sabe quanto que é um talento? Olha aqui, a nível de informação. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. Um talento, 35 quilos de ouro. Né? A gente paga a aliança de casamento em 10 prestações, né? 1 grama, 2 gramazinhas. Grama. Né? Aí depois, se a gente faz o aniversário de 10 anos de casado, a gente parcela mais 1, 2 gramas, né? Para engrossar um pouquinho a aliança. Em 10, 12 pagamentos de novo. Um talentozinho só. Um talento. São 35 quilos de ouro. O camarada devia para o rei 10.000 talentos. 10.000. Eu estou falando de 35 toneladas de ouro. 35 mil quilos de ouro puro. Né? Para um homem juntar 10.000 talentos, ele tinha que trabalhar sem parar durante quase 300 anos. Essa era a dívida dele. E o amigo dele? O amigo dele devia 100 denários. O que era o denário? Era o salário de um dia de serviço. Então, o amigo dele devia para ele 100 dias de serviço. Pouco mais de 3 meses trabalhando, ele pagaria sua dívida. Né? Só que 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. 600.000 vezes mais. Mas o camarada que devia 10.000 talentos não quis perdoar a dívida do outro coitado que devia 100 denários. A Bíblia diz que o rei, vendo que o camarada não tinha como pagar a dívida, né? O que devia 10.000 talentos, o rei teve misericórdia dele, foi lá e perdoou a dívida dele. Você não tem como me pagar, vou perdoar a sua dívida. O camarada saiu feliz, né? Aí ele encontrou com o outro que devia 100 denários para ele. Aí a Bíblia diz que ele sufocou o coitado. Ou tu me paga, miserável, seu caloteiro, esses 100 denários que você me deve, ou eu vou lhe colocar na cadeia, vou pôr sua família na cadeia, eu vou escravizar seus filhos. Ou tu me paga, miserável, ou tu tá rodado comigo. E ele lançou o coitado na cadeia, que devia para ele 100 denários. E notícia ruim, irmão, corre rápido. Chegou no ouvido do rei. Sabe aquele camarada, rei, que você perdoou a dívida dele, impagado, 10.000 talentos? Sei. Pois é, tinha um outro que devia 100 denários para ele sufocou o coitado, pôs na cadeia, para só sair da cadeia quando pagar ele. Até o último centavo, não quis perdoar a dívida do outro. Aí a Bíblia diz que quando o rei ouviu isso, o rei ficou muito feliz, né? O rei ficou muito satisfeito. Ficou? Hein, irmão? Não, a Bíblia diz que o rei ficou irado. Como é que é a história? Ele não quis perdoar a dívida do outro? Quis não. Então, desenho lá dentro aqui. Então, desenho lá dentro. Então, ele não quis perdoar a dívida do outro? Quis não. Pois, chame ele de volta. Aí o rei chamou o camarada de volta. Pai, eu não perdoei tua dívida? Sim, senhor. Por que você não perdoou o outro que te devia muito menos? Rei, o senhor sabe, né? Ó, já que você não perdoou quem estava te devendo, eu, rei, eu vou retirar o meu perdão para com a tua dívida. Tu vai para a cadeia também. Do mesmo jeito que você mediu ele, eu vou te medir. Tu vai para a cadeia também. E tu só sai de lá quando tu me pagar. Essa foi a parábola que Jesus contou. Né? E nessa parábola, os personagens dessa história representam pessoas reais. Sabe o rei? Sabe quem é que o rei representa?
nessa parábola? Sabe quem, meu filho? Deus. Diga-se comigo, o rei é Jesus. Perfeito. O camarada que devia 100 denários, a dívida menorzinha, é aquela pessoa que te magoou. É aquela pessoa que te feriu. E o camarada que deve 10 mil talentos para o rei, sabe quem é que ele representa? Eu e você. Todos nós temos para com o Senhor uma dívida impagável, porque nós pecamos todos os dias, em palavras, obras, ações e omissões. Todo dia nós pecamos. E a Bíblia diz, o salário do pecado é a Bíblia diz, porque todos pecaram. E o salário do pecado que nós cometemos todos os dias é a morte. Nós temos uma dívida impagável para com o nosso Criador. Nós somos como este homem que deve 10 mil talentos ao rei e não tem condição nenhuma de pagar a sua dívida. Só que o rei olhou para nós e disse assim, eu vou ter misericórdia de você. Eu vou enviar o meu filho para morrer na cruz no seu lugar, para redimir a sua vida dos seus pecados que você cometeu contra mim. Ele escolheu nos amar. Aleluia. A causa desse amor não está em nós, a causa desse amor está nele. Ele escolheu nos amar, ele decidiu nos amar. E em Cristo ele nos perdoou. Perdoou os nossos pecados, nos lavou com o sangue dele. Aleluia, Jesus. E hoje nós estamos aqui perdoados e lavados pelo sangue de Jesus. Amém, irmão? Amém. Só que nessa vida, as pessoas nos ofendem, né? Pessoas nos magoam, nos decepcionam. E nós somos tentados a guardar mágoa do próximo. Só que com Deus é assim. Se tu não perdoa quem me magoou, se tu guarda mágoa no teu coração contra quem quer que seja, sabe aquele perdão infinito que você recebeu lá na cruz? Tu lembra dele? Tu lembra da tua dívida impagável? Olha aqui para me gravar. Tu lembra da tua dívida impagável para com Deus? Tu lembra, meu filho? Tu lembra, minha filha, da dívida que você tinha para com Deus? Você estava condenado. Mas Deus foi lá e perdoou a sua dívida. Agora o Senhor te pergunta. Quem você pensa que é? Recebendo um perdão tão grande. A negar o perdão para a mágoa, para o ressentimento, para a ofensa que o seu irmão te fez. Como é que pode você guardar mágoa no seu coração contra o seu próximo, mesmo você sabendo que recebeu um perdão tão grande da parte do Deus Todo-Poderoso? Você acha que quando o Rei dos Reis olha para dentro do teu coração e enxerga essa mágoa, como é que você acha que ele fica com você? Feliz ou irado? Jesus disse assim, com a mesma medida que você medir, você será medido. Liberou perdão para quem te ofendeu? Então você vai receber o perdão de Deus pelas suas ofensas e seus pecados diários. Negou perdão para quem te ofendeu, guardou mágoa no seu coração? Esquece perdão de Deus. Esquece céu, esquece salvação. Seus pecados permanecem em você. Porque o rei fica irado com quem nega perdão, mesmo tendo recebido um perdão tão maior. Tem alguém me entendendo? Diga misericórdia. Né? Então, irmãos, a falta de perdão é um roubador de alegria. E a Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor.
Outra vez digo, alegrai-vos. Você só vai conseguir obedecer esse mandamento de Deus aqui, que é um mandamento, se você, primeiro, não condicionar sua alegria às circunstâncias, e segundo, se você lançar fora toda a mágoa do seu coração. Os irmãos estão entendendo, amém? Então vamos lá. Versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Quem trouxe a canetinha? Pega aí a caneta, irmão. Caneta, lápis. Circula na sua Bíblia a palavra equidade. Circula aí, por favor. Tá bom? Em algumas traduções está moderação. Você circula essa palavra. Tá? Nós vamos falar sobre ela, já já. Circulou? Agora olha aqui para o pastor. Versículo 5, né? Esse versículo aqui, Paulo está falando para a igreja sobre a necessidade de nós cuidarmos das nossas atitudes internas e também das nossas reações externas. Isso é equidade, moderação, equilíbrio, tá? Moderação tem a ver com controle de comportamento, controle de reação, sabe? Controle do meu temperamento. Paulo está ensinando aqui, olha aqui para a minha gravata, o crente não pode ser uma pessoa explosiva. Seja a vossa equidade notória entre todos os homens. O crente não pode ser uma pessoa destemperada. O crente não pode ser uma pessoa sem domínio próprio. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Não, pastor, eu sou crente, eu sou explosivo. Então você precisa tratar esse negócio, meu filho. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Meu filho, a nossa palavra precisa ser temperada com sal, a Bíblia diz. As nossas atitudes, elas não podem escandalizar as pessoas. As nossas atitudes precisam edificar as pessoas. O nosso comportamento, a nossa moderação, o nosso equilíbrio precisa refletir o caráter de Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 5. Tá? Nós sabemos que Filipenses foi escrito em língua grega. E a palavra que Paulo usou aqui no original é epiekeia. E epiekeia, meu irmão, foi traduzido aqui como equidade. Em algumas traduções foi traduzido como moderação. E a palavrinha epiekeia não existe na língua portuguesa nenhuma palavra que expresse toda a riqueza contida nessa expressão grega. Não tem. Na tradução a gente perde um pouco da força dessa palavra, epiekeia. Você tem uma ideia? Aristóteles usou essa palavra aqui. E quando Aristóteles usou essa palavra aqui, epiekeia, que Paulo usou nesse versículo aqui, que está traduzido como equidade, Aristóteles usou essa palavra aqui para descrever aquilo que não é apenas justo, mas aquilo que é melhor que a justiça. O que é melhor do que a justiça? Epiekeia. Equidade. Pastor, não estou entendendo esse negócio. Vou te explicar. Olha aqui. O que é o homem que tem equidade? A pessoa que tem moderação. Quem é? Segundo o teólogo Barclay, o homem que tem moderação é aquele que sabe quando não deve aplicar
a letra exata da lei. Equidade, meu filho, moderação, é saber a hora certa de se deixar a justiça de lado e introduzir a misericórdia. Isso é equidade. Tem hora que a gente tem que deixar a justiça de lado para a misericórdia poder entrar no negócio. Isso é piequéia. Pastor, mas deixar a justiça de lado para exercer misericórdia? Sim. Sabe qual foi o homem mais moderado da Bíblia? O homem com maior equidade da Bíblia? Foi Jesus. João capítulo 8. O que está acontecendo? Versículo 1 a 11. A Bíblia diz, uma mulher foi pega no ato adulterando. O que a lei mandava fazer? Hein? Fazer um carinho na cabeça dela? Dar uma notificação, ela assina aqui, está tudo certo. O que a lei mandava fazer com quem fosse pego no ato adulterando? A lei mandava apedrejar, matar, assassinar. Eu pergunto para vocês, Jesus cumpriu a lei? Ou ele agiu com equidade? Ou Jesus cumpriu a lei à risca? Ou ele agiu com moderação? Você entendeu o que é piequéia? Piequéia é melhor que a justiça. Olha aqui. Quer ser feliz de verdade? Aprenda com Jesus. Tem hora que a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado, o nosso ego de lado, o nosso ressentimento de lado. E exercer o quê? Misericórdia. Para quê? Para a gente ser feliz. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Então, se você é uma pessoa moderada, né? Se você tem equidade, então você está pronto para abrir mão da retaliação quando você é ameaçado, quando você é provado, quando você é confrontado. Tá bom? Pastor, se me bater, eu bato de volta. Então você não tem moderação. Não, pai, comigo é assim, bateu, levou. Né? Então os irmãos que é assim. Se me falar, vai ter que escutar depois. Se pisar no meu calo, vai ouvir. Tem crente que é assim, não é não? Isso aí é porque não tem equidade. Não tem diequéia. Não tem moderação. Né? Pagar o mal com o mal é não ter equidade. É não ter moderação. Não, pastor, errou comigo, vai ter que pagar. Errou comigo, vai ter que pagar. Porque ofendeu meu coraçãozinho de abóbora, de açúcar. Ofendeu. Vai ter que pagar. Eu não esqueço nunca. Não tem equidade. Eu dou é o troco. E eu dou é pior. Aqui é bater, levou. Primeiro que você nunca vai ser feliz. Esquece felicidade. Vai ser de angústia em angústia. De ansiedade em ansiedade. De depressão em depressão. Segundo, você não vai ter perdão para o seu pecado. Porque quem nega perdão para o outro não tem perdão de Deus. E terceiro, não vai cumprir o que está aqui. Tá? Irmãos, nós não fazemos tudo aquilo que nós temos direito. Tem hora que a gente abre mão do nosso direito para a misericórdia poder falar mais alto. Os maridos aí sabem, tem dia que ou a gente escolhe ou ter razão ou ter paz. É ou não é, irmão? Tem dia que ou você... Não, eu não abro mão da minha razão, não. Eu estou certo. Tá bom, meu filho. Perdeu a paz. Né?
E isso acontece também com as irmãs. A mulher sábia, né? A mulher sábia, tem dia que ela abre mão da razão dela para quê? Para ter paz com esse cidadão aí, com esse servo aí. Né? O que é isso? Isso é equidade. Isso é moderação. É quando você tem um direito, você abre mão desse direito. Para quê? Para manter a paz. Para a misericórdia entrar na frente. E Paulo está dizendo assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Ou seja, que vocês possam ser conhecidos por essa característica, do perdão, né, do abrir mão do meu direito, do suportar. Bendito seja o nome de Jesus. Né? Então isso é ser moderado, isso é ser equidade. E alguém pode dizer assim, não, pastor, mas se eu não ser justo, se eu não punir o mal com o mal, se eu não devolver a afronta, né, eu vou estar sendo omisso, eu vou estar sendo covarde. Não, meu filho. Olha aqui para mim. Não devolve o mal com o mal. Sabe por quê? Porque perto está o Senhor. Quem faz justiça não é você, é o Senhor. Quem te defende não é você, é o Senhor. Quem te sustenta não é você, é o Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Não paga o mal com o mal. Logo, logo, o próprio Deus vai entrar nessa peleja e vai te dar vitória. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. No original aqui, Paulo escreveu em giz. E em giz foi traduzido como perto. O que Paulo está dizendo? Eu sei que é difícil, irmão. 8h59. Fica de pé comigo aí, irmão. Só para a gente concluir junto aqui. Glória a Jesus. Ô, Rose, tem um hino no playback para cantar? Daqui a pouquinho? Não, pode chegar aqui, o é depois. Tá bom? Olha aqui. O Senhor está perto. O Senhor está perto. Pastor, mas eu preciso me vingar. Não precisa. O Senhor está perto. Pastor, mas eu não tenho força, eu não tenho sangue de barata. O Senhor está perto de você para te dar força, para você suportar o que precisa. Perto está o Senhor. Pastor, mas está sendo muito difícil para mim suportar isso tudo. Mas o Senhor está perto de você. Seja moderado. Seja moderado. Oh, glória a Jesus. Mas e a justiça? Tem algo melhor do que a justiça. A moderação. Jesus, quando ele teve a oportunidade de exercer a justiça, a lei, o juízo, ele preferiu usar de misericórdia. Isso é moderação. E olha o detalhe lindo da Escritura. Quem é moderado é mais feliz. Você quer ser feliz por um momento só? Se vingue. Guarda mágoa. Exerça a justiça. Guarde ressentimento. Guarde. Vai ser feliz por um momento. Agora você quer ser feliz por uma vida? Seja moderado. Tenha misericórdia. Manda embora a mágoa. Mas eu não dou conta, pastor. Está acima das minhas forças. Lembre-se. Perto está o Senhor. Deus vai te ajudar a suportar. Deus vai te ajudar a perdoar. Deus vai te ajudar a você usar não de juízo, mas de misericórdia. Tenha misericórdia de quem falhou com você. Não queira se vingar, não queira guardar nada.
Tenha misericórdia de quem decepcionou você. Tenha misericórdia de quem feriu você. Aqui está o segredo da felicidade. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ser moderado não é ser injusto. Ser moderado não é ser omisso. Ser moderado não é ser fraco, meu filho. Mas nós precisamos ser moderados, por quê? Porque muito em breve o Senhor virá e Ele vai defender a nossa causa. Perto está o Senhor. Feche os seus olhos aqui agora. Nós vamos orar juntos. Vem cá, doutor, operador, né? Fazer a sua oração. Oh, glória, peça para o Espírito Santo encher seu coração de equidade, de moderação, de perdão, porque isso vai trazer a alegria verdadeira para dentro de você.